Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. E aproveito para agradecer ao reverendo Dario e ao conselho da igreja pelo convite para poder participar desta significativa data, de comemoração, os 75 anos da Igreja Presbiteriana de Vila Maria. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, 2 Timóteo 2, faremos a leitura do verso 1 até o verso 10. Assim diz a palavra do Senhor: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Paulo tem 3 metáforas favoritas. E normalmente ele usa essas metáforas para descrever a vida cristã, para descrever a tarefa, a missão cristã, mas de forma separada. Esse é um dos poucos lugares que ele reúne as 3 metáforas uma vez só. A metáfora do soldado, a metáfora do atleta e a metáfora do lavrador. São as suas 3 favoritas. E só aqui, como eu disse, ele faz isso tão claramente, reunindo as 3, com o propósito de instruir Timóteo na tarefa que ele tem que fazer lá na igreja de Éfeso. Timóteo era o pastor designado para a igreja de Éfeso, e lá ele precisava, então, desempenhar uma tarefa gigantesca como igreja do Senhor. Sobre isso nós falaremos mais daqui a pouquinho. Só para provar o que eu acabei de dizer, que são as metáforas favoritas do apóstolo Paulo. Por exemplo, soldado. E alguns até dizem que Paulo falava muito sobre soldado, porque ele conhecia muito soldado. E, de fato, ele ficou muito tempo preso. E podia haver soldados indo e vindo o tempo todo, também porque nas suas viagens pelas estradas romanas, sempre ele deve ter encontrado caravanas de soldados indo e vindo, movimentações militares. E Paulo realmente gosta dessa metáfora. Talvez o lugar nas suas cartas onde ele fala de uma forma mais enfática, isso é Efésios 6, quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades. E que para que possamos lutar bem, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. A partir de então, ele passa a descrever um soldado romano nos seus mínimos detalhes, desde o capacete, o escudo, a espada, até o cinto, os calçados, toda a couraça, e mostrando, então, fazendo paralelos e mostrando que são as virtudes cristãs. Essas são as nossas armas, as virtudes cristãs, como soldados. Também lá em 2 Coríntios 10, ele fala sobre as armas da nossa milícia, da nossa briga, da nossa luta, da nossa guerra, e diz que elas não são carnais, mas poderosas em Deus, para derrubar fortalezas, anular sofismas e levar cativo todo pensamento à submissão de Cristo Jesus. A metáfora seguinte, que aqui no caso é a metáfora do atleta, ele também utiliza em alguns dos seus escritos. Ele gosta, também achava interessante descrever o cristão como um atleta.
E também porque era algo muito comum e popular naqueles dias. Além de soldados o tempo todo para lá e para cá nas estradas romanas, havia as famosas competições nos estádios romanos. Até hoje, alguns desses estádios ainda existem, né, como o Coliseu e outros que nós temos apenas ruínas, mas que a arqueologia consegue reconstruir e mostrar que eram de fato estádios impressionantes para milhares de pessoas. E ali aconteciam todo tipo de evento, né? As Olimpíadas já aconteciam naquela época. E Paulo usa frequentemente também o exemplo, então, dos atletas para descrever a vida cristã. Por exemplo, ele fala em Filipenses 3, ele diz que ele é esse atleta que está correndo a corrida e não olha para trás. Ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, ele está descrevendo um cristão, né? Ele como cristão, como quem está correndo uma maratona ou uma corrida rápida, e não pode se distrair olhando para trás, tem que olhar para frente, ele quer subir ao pódio. Esse é o prêmio da soberana vocação para poder subir até lá do pódio. Ele também fala sobre isso na sua carta, também segunda aos Coríntios. Ele diz que ele é como um atleta também. Inclusive, aí nesse caso, ele diz abertamente que lá nos estádios, né, todo atleta luta, corre, mas só um ganha. Aí no versículo 24 do capítulo 9, 1 aos Coríntios, ele fala assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Vocês também são atletas e precisam correr para ganhar o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, observem, né? Ele aprecia, ele usa essa ilustração também do atleta. E a terceira é do agricultor. Ele usa algumas vezes do lavrador. Por exemplo, né? Ele fala a respeito da necessidade de que um lavrador faça bem feito o seu trabalho, e compara, na 1 Coríntios capítulo 3, a tarefa do pregador do evangelho com a tarefa do semeador. Isso Jesus já fez também, quando disse, né, o semeador saiu a semear, uma parte da semente à beira do caminho, uma parte em solo rochoso, outra parte em solo espinhoso, enfim, também essa é a tarefa. Ele diz que a igreja é a lavoura do Senhor. Ele diz, nós, Paulo, Apolo, Pedro, somos só lavradores. Por isso, não há destaque, não há popstar, não é pastor superstar, não existe espaço para isso, né, na fé, na igreja cristã. Só existe espaço para lavradores, todos iguais, cada um cumprindo o seu papel, o seu trabalho, para dessa maneira, né, glorificar ao Senhor. Também usa essa metáfora para a igreja, quando ele fala, olha, você que semeia pouco, você vai colher pouco. Se o seu coração não é aberto para poder ajudar a quem precisa, para fazer ofertas generosas, então espere também receber pouco do Senhor, porque a lei da semeadura e da colheita é irrevogável. Ela é absoluta. Semeia pouco, colhe pouco, necessariamente. Só para realmente mostrar, não é, que esses três tópicos, essas três metáforas, essas três ilustrações, o apóstolo Paulo usa frequentemente, e elas aqui são abalizadas mesmo, para descrever o que o Senhor espera de nós. Mas Paulo, aqui no capítulo 2 de 2 Timóteo, está falando com Timóteo. Mas, indiretamente, também está falando com a igreja que Timóteo pastoreia. E, meus irmãos, Timóteo parecia um pastor um pouco abaixo do esperado para a igreja
que ele pastoreava. Você sabe, Timóteo era jovem. Timóteo parece ser alguém tímido, pelo que se dá para entender do que Paulo fala de Timóteo, um pouco acanhado. Timóteo talvez tivesse suas dificuldades pessoais, ele era resultado de um casamento misto, né? Ele era filho de mãe judia, mas aparentemente pai gentil. Tudo isso não deixava marcas. E de repente Timóteo é um pouco acanhado, um pouco tímido, um pouco devagar para fazer o trabalho numa grande igreja. Porque, embora a igreja que Timóteo pastoreia não seja citada aqui nominalmente, nós sabemos pela história que Paulo o designou para pastorear a igreja de Éfeso. E, meus irmãos, Éfeso, nesse tempo, no primeiro século, é simplesmente a terceira maior cidade do mundo. Ela só ficava atrás de Roma, a grande capital, e de Alexandria, do Egito, que era, né, o grande centro cultural do conhecimento, aquela biblioteca, desde os dias, né, da dominação grega, séculos antes disso. Mas, na Ásia Menor, ela é a maior de todas, a mais importante, a cidade estrategicamente situada no entroncamento de rotas, porto. Não é à toa que o próprio Paulo ficou 3 anos em Éfeso. E foi o lugar que ele ficou mais tempo. Lembram-se, o livro de Atos nos diz que ele chegou lá e aparentemente alugou um espaço, ou foi cedido a ele um espaço na escola de Tirano. E ali ele ficou 3 anos ensinando. Teve lugar que Paulo passou uma tarde. Teve lugar que ele passou 1 ou 2 dias. Ele não se demorava em lugar nenhum, porque Paulo tinha um anseio de levar o evangelho a lugares onde ele não tinha sido levado ainda. Então, Paulo era inquieto nesse sentido. 3 anos para ele era uma eternidade. E ele permaneceu 3 anos em Éfeso. O segundo lugar foi Corinto. Também outra cidade importante, estratégica, mas não tanto quanto Éfeso nesse sentido. Eu brinco dizendo, só teve um lugar que Paulo passou mais tempo do que Éfeso. A cadeia, porque ele foi várias vezes preso e passou vários anos aprisionado, e, de fato, o lugar principal, o maior ministério de Paulo foi na cadeia. Mas o segundo foi em Éfeso. E de Éfeso, o tempo que Paulo passou lá foi muito frutífero, não só porque uma grande, equipada igreja surgiu ali, mas também ela acabou sendo a mãe de todas as outras igrejas em redor. Quando você chega lá, 40 anos depois, lá no livro do Apocalipse, né, e você tem as 7 igrejas da Ásia, qual a primeira? Éfeso. E depois, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. As igrejas da Ásia nada mais eram do que igrejas satélites de Éfeso. Elas eram cidades que ficavam ao redor de Éfeso, por assim dizer. E surgiram justamente por causa do ministério de Paulo em Éfeso. Então, vejam como Paulo considera aquela igreja lá de Éfeso essencial, importante, fundamental. Naqueles dias, ela já era o coração da missão da igreja. Você sabe, a igreja ela começa em Jerusalém. Primeiro ali, Jerusalém está como a grande sede da igreja, mas pouco tempo isso dura. Em seguida, o quartel-general da igreja já não é mais Jerusalém. Qual é o segundo lugar em que a igreja se estabelece e permanece por algum tempo aí como, né, o quartel-general? É Antioquia. Antioquia da Síria, Atos 13, leia lá. O apóstolo Paulo, né, vai para lá, Barnabé está lá. Vários irmãos se reúnem ali e se torna aí o coração, o celeiro missionário da igreja é Antioquia por algum tempo. Vejam que as primeiras viagens missionárias, elas partem de Antioquia e voltam para Antioquia. Paulo faz sua primeira viagem, faz sua segunda mais longa, chega até as regiões da Ásia Menor, faz sua terceira já indo para o que a gente chama hoje de Europa, né? Mas sempre voltando para Antioquia.
Mas quando finalmente Paulo se estabelece por 3 anos em Éfeso, é ali que se torna o centro do evangelho no mundo. O centro do evangelho no mundo não é Roma ainda, não. É Éfeso. E quem é que tem que pastorear em Éfeso? Timóteo. Paulo designa. Por isso que eu disse, ele parece um pastor um pouco abaixo das expectativas para uma igreja tão grande, tão importante, tão necessária para o reino do Senhor. Mas deu certo. Mesmo sem ter o carisma de Paulo, a autoridade de Paulo, ou a intrepidez de Pedro, ou a eloquência de Apolo, ele não teve nada disso. E todos esses parece que pastorearam antes dele lá. Veja como é complicado, né? Você assumir uma igreja onde grandes pregadores já passaram e deixaram marcas. E de repente, o pregador da vez, né, o pastor da vez, parece estar bem abaixo de todos aqueles que já estiveram antes. Como obter sucesso numa situação assim, né? Os conselhos de Paulo aqui ajudam e ajudam muito. E veja que a primeira coisa que Paulo diz a Timóteo é: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Sem a graça, ninguém faz nada. Paulo tem essa convicção, ele até fala de uma maneira um pouco, a gente pode achar um pouco estranha, sem modéstia, né? Eu diria sem falsa modéstia, quando ele se compara em 1 Coríntios 15 com os demais apóstolos e diz assim: eu não devia ser apóstolo, eu sou o último, eu entrei depois aos 47 do segundo tempo, mas enfim, estou aqui. E pela graça sou o que sou. E a sua graça não se tornou vã, porque eu trabalhei mais do que todos eles. Aí está o que eu digo, sem falsa modéstia. Eu trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça. A graça do Senhor comigo. É só a graça. Só a graça do Senhor pode capacitar pessoas comuns, limitadas, quem sabe até complexadas, a se tornarem tão eficientes e produtivas na obra do Senhor. E por isso, tudo começa com a graça. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Esse é o primeiro conselho de Paulo a Timóteo. O segundo conselho de Paulo a Timóteo é: não carregue o piano sozinho. Não pense que você tem que fazer tudo. O que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O grande e maior problema da igreja é a centralização. É colocar tudo nas costas de uma única pessoa e achar que essa pessoa tem que fazer tudo. É errado quando a pessoa também acha isso, quando o pastor também pensa isso de si mesmo e acha que ele que tem a incumbência, a responsabilidade de fazer tudo. E é errado quando a igreja aceita isso. Isso prejudica os dois. Prejudica o pastor, que jamais conseguirá atender satisfatoriamente tudo o que ele precisa, e prejudica a igreja, porque nunca será devidamente atendida em todas as suas necessidades. É um sacrifício para todo mundo, é um erro crasso. Por isso, o segredo para que uma igreja vá bem, uma igreja grande, uma igreja complexa, como Éfeso, mesmo sem ter um superstar ali no púlpito, né? Timóteo não é nenhum superstar, ele é um pregador normal, com limitações. O segredo está em dividir as tarefas. Está em mais ombros debaixo do piano. E isso, meus irmãos, claro, passa por um conselho forte de presbíteros, de diáconos, gente fiel e capaz para servir ao Senhor. Mas não só eles. Isso passa por cada membro da igreja, que tem que entender seu papel, que precisa entender que uma vez que é um membro, não
não está ali para ser servido, não está ali para assistir, está ali para funcionar, fazer alguma coisa. Por isso também, uma metáfora muito preciosa de Paulo para descrever a igreja é corpo, né? Um grande corpo, com muitos membros. E cada membro tem alguma razão de ser e de estar ali. Às vezes eu olho para o meu dedinho e penso, ele não serve para muita coisa. Eu quase que não pego nada com ele. Todo eu uso mais os outros dedos, né? Às vezes ele só serve para doer. Tem muito membro no corpo de Cristo que só serve para doer. Só serve para produzir dor no corpo. Que coisa terrível. Devia estar ali para ajudar o corpo. Mas, frequentemente, muitos só causam dor. Ainda assim, o corpo tem que tratar esse membro doloroso. Porque não dá para você se livrar do dedinho. Seria mais fácil pegar um facão e cortar fora. Mas ninguém vai fazer isso. É melhor cuidar, é melhor tratar. Mas é importante que cada membro do corpo de Cristo entenda qual é a sua função no corpo de Cristo. E a função não é de auditório. Não é de auditório. Nós não somos um show de auditório. A função não é olhar e, se tiver tudo bem, aplaudir. E se tiver tudo ruim, vaiar. Mas como é assim, muitas vezes, a igreja, né? Uma minoria trabalhando, carregando o pesado piano, e uma maioria aplaudindo ou vaiando. Sem entender que um corpo não funciona a menos que todos sirvam. Ainda que funções sejam diferentes, mas todos precisam servir. Eu sempre uso essa ilustração, né? E repito, dizendo, é só você olhar para o seu próprio corpo. Se 10% do seu corpo não funciona, parou, 10% dele travou, paralisou, você vive bem? Você vive. Você segue a vida. Você continua fazendo suas tarefas, mas é tudo mais difícil. É tudo mais complicado. E é só 10%. Agora imagine se parar 30%. Mas ainda dá para trabalhar, dá para fazer as coisas, né? Esforço dobrado, sobrecarga, a parte que está trabalhando vai ficar sobrecarregada, óbvio. E que tal se 50% do seu corpo parar? Do nada, parou, 50% não se mexe mais. Você consegue fazer todas as outras tarefas com os outros 50%? Vai ser muito difícil. Talvez faça alguma coisa ainda. Se 80% do seu corpo parar, sabe onde você está? Na UTI, provavelmente. Ou deitado numa cama, respirando por aparelhos. Você não faz mais nada. Você mal mexe os dedos. Talvez você consiga mexer os olhos. É mais do que provado que na maioria das igrejas, só 20% trabalha. 80% não faz nada. 80% entra e sai. Aplaude ou vaia. Ora, quando você vaia, está vaiando a si mesmo. Porque é a sua tarefa que não está sendo feita. Você deveria, nesse caso, ir para a frente do espelho e vaiar-se a si mesmo. Porque é justamente você que não está trabalhando. É fácil vaiar os que estão fazendo as coisas erradas, mas estão tentando fazer. É preciso repensar qual é a nossa posição no corpo de Cristo e para o que Deus nos chamou. Mas vejam o apóstolo Paulo aqui com as suas 3 metáforas. Quer trabalhar bem? Seja um soldado. Quer trabalhar bem? Seja um atleta.
quer trabalhar bem, seja um lavrador. E para cada uma dessas metáforas aqui, ele destaca um ponto específico de grande instrução para nós. O soldado, o que ele diz aí? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Em geral, quando Paulo fala sobre a função do soldado, especialmente quando ele destaca lá em Efésios 6, né, e também é Efésios, Efésios 6, ele destaca que a igreja tem que estar com toda a armadura de Deus, e que cada cristão é um soldado nesse sentido, e que tem uma luta ferrenha contra principados e potestades. Acho que a principal coisa que Paulo tem em mente é que todo cristão tem que estar preparado para sofrer pelos outros. Sofrer pelos outros. É isso que ele está falando aqui. Timóteo, sofre comigo. Soldado é alguém que sofre junto. Acho que nenhum de nós, a maioria de nós nunca esteve numa guerra, e eu espero que nunca esteja. Mas nós já vimos, nós sabemos da história, nós vemos filmes, nós vemos, eu gosto muito de assistir documentários sobre a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, meu filho adora isso também, então a gente assiste muito sobre isso. Campo de batalha, meus irmãos, campo de batalha é lugar difícil. É lugar de sangue, de lama, de morte. Não é lugar para covardes. O covarde não dura um dia. Até dura às vezes porque se esconde, né? Soldado. O que se espera de soldado é valentia. Porque o soldado, ele sabe o que ele vai encarar, né? Aliás, se tem gente que não devia ser iludido, mas mesmo assim tem. Vai para a guerra achando que vai ser, né, uma aventura. Não, guerra não é aventura. Guerra é terrível. É um lugar terrível. A igreja de Éfeso estava no meio de uma guerra, precisava de soldados. O combate pelo Evangelho, Paulo fala também aos Gálatas, né? Vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Vamos lutar, então, como soldados. A gente não pode se iludir com relação à dificuldade que é pregar o Evangelho num lugar como esse. Numa cidade como essa, num mundo como esse que nós estamos. Mas sabe, quando a gente pensa na igreja como exército, e nós individualmente como soldados, eu costumo dizer assim também, que nós somos o pior exército do mundo. Acho que você esperou o contrário, porque você fala que nós somos o melhor, nós somos o pior. Nós somos o pior exército do mundo, meus irmãos. E sabe por que nós somos o pior exército do mundo? Porque nós somos desorganizados. Exército tem que ter organização. Soldado tem que saber onde que se posiciona, onde é que coloca o escudo, como é que defende o colega. Paulo chama aqui Timóteo a sofrer junto, porque realmente o soldado tem que sofrer ao lado do outro. Mas às vezes nós dentro da igreja, em vez de proteger o nosso soldado ao lado, sabe o que a gente faz? A gente vira e atira nele. Olha, sabe o que é o famoso fogo amigo? Fogo amigo é uma expressão da guerra, né? Fogo amigo. Porque acontece às vezes, no meio da confusão da batalha, né, o soldado aliado, sem querer, ele acha que o outro é o inimigo e atira. No meio da fumaça, no meio da confusão toda, isso é fogo amigo. Porque houve uma falha, houve um erro de identificação, né? E acaba que, sem querer, um colega mata o outro. É muito triste, acontece isso frequentemente nos campos de batalha. Só que eu costumo dizer que no nosso caso, não é que nós às vezes confundimos o irmão, a gente quer atirar nele mesmo. A gente está bravo, porque a gente quer que ele sofra. E a gente vira a arma para ele e dispara. Não tem lealdade. Frequentemente não há lealdade entre irmãos. Nós somos muito mais
pessoas que disputam umas com as outras, do que soldados que se colocam com a armadura pronta para defender. Por isso que eu falo, nós somos o pior exército do mundo. Nós também somos o pior exército do mundo, porque em qualquer exército, às vezes nas batalhas se usa uma tática. Os japoneses usavam muito isso contra os americanos na Segunda Guerra, né? Porque eles, em vez de matar o inimigo, ele só feria. Porque quando você fere um soldado em campo de batalha, o que acontece? Você elimina dois. Você elimina da batalha o ferido e um segundo que vai ter que carregar o ferido. É uma tática de guerra. Atira num, mas não mata, só fere. Porque aí o outro vai ser inutilizado. Não funciona com a gente. Não funciona. Essa tática, o inimigo pode perder seu tempo. Não funciona com a gente, porque a gente deixa o irmão morrer e vai embora. A gente vai embora fácil. Não é assim que acontece? As pessoas pecam, as pessoas caem, as pessoas falham. O que nós fazemos? Deixamos morrer. E ainda pensamos, e morra mesmo, que você merece. Quem mandou pecar? Não há misericórdia. Não há compaixão. Só há julgamento. Só uma sensação de, ainda bem que não fui eu, né? E vamos em frente. Nós somos o pior exército do mundo. Eu me pergunto, às vezes, por que a gente ainda consegue fazer alguma coisa? E a resposta é, porque a gente tem um general bom demais. Porque nós temos um capitão bom demais. E esse é Jesus Cristo. Ele luta sozinho. Ele ganha a guerra sozinho, porque se dependesse de nós... Aliás, Israel um dia teve que reconhecer isso, né? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Porque nós somos um exército ruim demais. Há muito tempo que os inimigos já teriam passado o rodo em cima de nós. Mas porque o Senhor esteve ao nosso lado, eles não triunfaram sobre nós. Ah, se não fosse o Senhor, meus irmãos. Ah, se não fosse o nosso general. Porque nós somos soldados ruins demais. Nós precisamos aprender o que é ser soldado. Soldado sofre pelo colega. Essa é a qualidade essencial aqui que o apóstolo Paulo descreve. Timóteo, sofre comigo. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Dedicação total. Dedicação total ao chefe, que não é Paulo, mas que é o próprio Senhor Jesus. A segunda metáfora do apóstolo Paulo, já disse, né, é o atleta. E aqui é muito interessante, porque ele fala o seguinte, igualmente o atleta, verso 5, não é coroado se não lutar segundo as normas. A gente teve recentemente aí, né, as Olimpíadas, e a gente quando vê esses esportes, a gente tem que aprender as regras, né, porque tem muito esporte mesmo que eu não sei como é que funciona, eu não sei o que pode, o que não pode, então, porque cada esporte tem as suas regras. Nós, brasileiros, sabemos tudo de futebol, mas outro dia eu fui assistir futebol americano e eu não fazia ideia do que estava acontecendo ali, porque os caras se batiam, se derrubavam e se matavam em campo e o juiz nada. De repente, uma coisinha de nada, o juiz parava. Como é que pode, né? Lá podia tudo, isso aqui não pode. Mas tem regras. São as regras do jogo. As regras do jogo. Por que Paulo usa essa metáfora dizendo assim? O atleta precisa seguir as regras do jogo. Porque nós estamos pensando em vencer, nós queremos vencer essa batalha, essa guerra, mas não a qualquer custo. Não no estilo, os fins justificam os meios, não de maneira pragmática, não passando a perna, não enganando.
atleta aí, né, que você vai assistir lá, né, e você olha assim e diz, essa pessoa não parece muito normal, né? Alguma coisa aí a mais está acontecendo, porque não parece mulher, parece homem. Porque, e não raro, existem dopings pegando isso literalmente. O fato é que muitos atletas, para vencer, eles fazem qualquer coisa. Desde que eles consigam vencer. Teve escândalos e mais escândalos aí. Delegação inteira da Rússia flagrada em doping. Delegação inteira da China. Ou seja, o pessoal faz o que quiser, faz o que pode para poder ganhar o prêmio. Nós não. Nós cristãos não somos autoridade. A gente quer que a igreja cresça, não quer? Claro, a gente quer ver a igreja assim, abarrotada de gente, saindo pelo ladrão. A gente quer ver gente assim dentro da igreja. Mas como é que a gente chega a isso? Seguindo as regras do jogo. Nós não somos livres para inventar as regras. Um pastor, e aqui Paulo está falando com Timóteo, você tem que pastorear a igreja de Éfeso, Timóteo. Você não é livre para inventar o que você quiser lá. Para pragmaticamente fazer a coisa dar certo, né? Fazer a coisa crescer. Não. Olha que interessante, logo em seguida aqui, a partir do versículo 14 dessa carta, Paulo fala com Timóteo, dizendo o seguinte, Timóteo, não entra na pilha dos seus adversários. Você não é um rapaz com grande capacidade retórica, todo mundo sabe. Então não entre em discussões tolas. Ele começa, olha que interessante, a partir do versículo 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Não sei se você entende o que Paulo está falando aqui especificamente. Paulo não costuma citar nomes de adversários das suas cartas, né? Às vezes só fala assim, esses aí que perturbam vocês, aqueles lá, tal, mas ele não dá nome aos bois com tanta frequência. Aqui ele citou duas pessoas nominalmente, falou, Himeneu e Fileto, esses dois rapazes, eles estão criando muitos problemas, eles eram pregadores pragmáticos. Sabe por que eles eram pregadores pragmáticos? Paulo diz aí. Porque eles diziam que a ressurreição já tinha acontecido. Sabe por que eles diziam isso? Porque eles estavam pregando dentro de um ambiente influenciado pela filosofia grega, você sabe. O que imperava ali, em termos de ideologia, era o neoplatonismo. O neoplatonismo tem muitas declarações, mas uma máxima sempre permaneceu do neoplatonismo, que deu origem depois ao gnosticismo, que era o quê? A matéria é má. A matéria é má. Só os aspectos espirituais é que são bons. Por isso, a maior dificuldade inicial para os pregadores do evangelho no mundo grego era falar de ressurreição. Porque parecia, para a mentalidade da época, um contrassenso total. Porque, olha, se a matéria é má, e o corpo é matéria, não faz sentido falar em ressurreição. Significa que, então, você vai voltar ao corpo? Isso era inaceitável para a mentalidade da época. Eles diziam que o corpo era o túmulo da alma. E que a melhor coisa que podia acontecer para a alma era se livrar do túmulo.
de ir habitar lá as esferas espirituais. Por isso, voltar ao corpo sempre é, para o grego, algo contrassenso, algo absurdo, algo ridículo, não faz sentido. Há uma reação muito forte da cultura contra um pilar essencial do Evangelho, porque Paulo diz na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, se não tem ressurreição, não tem nada. Não tem Evangelho. Agora, lembram daquele episódio em que Paulo prega em Atenas? Atenas, o que é Atenas, né? A capital intelectual do mundo. Grécia. Quem estavam lá discutindo? Lá, os filósofos, os epicureus, os estoicos. O que eles eram? Neoplatônicos. Discutiam lá sobre qual era o segredo da felicidade. Para uns era evitar o sofrimento, para os outros era experimentar um pouco o sofrimento, mas com moderação. Eles discutiam sobre isso. Tinham opiniões diferentes, mas concordavam em algo específico. O quê? A matéria é má. Paulo chega lá para pregar. Eles dizem, Paulo, vem aí pregar. Vamos te dar o microfone para você falar, discursar no Areópago. Irmãos, Paulo sabia exatamente que tinha um tópico, um assunto que ele não podia mencionar, se ele quisesse ser ouvido ali. É mais ou menos assim, né? Quando nós aqui, calvinistas, vamos para uma igreja cheia de arminiano. Não dá para ir lá e pregar sobre predestinação, porque os caras vão jogar pedra na gente. Ou vamos lá na igreja batista pregar sobre batismo infantil. Não, peraí, vai dar certo isso. A gente tem que respeitar ali, no caso, a crença dos nossos irmãos. Paulo não podia falar de ressurreição naquele lugar. E o que Paulo faz? Meus irmãos atenienses, andei pela cidade de vocês e percebo que vocês são muito religiosos, vi um monte de estátua, templo, etc. Vi até um para o Deus desconhecido, então, já que vocês admitem que existe um Deus desconhecido, eu estou aqui para falar porque eu conheço quem é Ele. Eu sei quem é esse Deus. E eu vou falar para vocês sobre o Deus desconhecido. Esse aí que também alguns filósofos vocês já falaram, que criou o céu, a terra, o mar e tudo mais, nele existimos, nos movemos, citou até Áratos. Paulo citou até um poeta grego. E o pessoal empolgado com Paulo. Esse aí parece ser um pregador que conhece, né? Citou até um poeta nosso. Pois é, e esse Deus, então, ele teve um filho. Nessa hora os gregos, filho, Deus, tudo bem, a gente tem isso também, né? Zeus teve uma meia dúzia de filho por aí, filho, ok, homem, né? Sim, é. E esse filho, ele morreu. Eles morrem mesmo, verdade, é possível. Mesmo que seja filho de Deus, dá para morrer, ok. Mas ele ressuscitou, diz Paulo. Naquela hora eles cortaram o microfone dele. Na hora, foi a última palavra que Paulo disse. Paulo mencionou a ressurreição, o chefe da Assembleia levantou e disse, Paulo, Paulo, deu, chega. Ele foi um pouco polido, ele falou, Paulo, sobre isso aí, você nos fala outro dia, tá? É o famoso dia de São Nunca. Você nos fala um outro dia sobre esse negócio de ressurreição. Aqui hoje não, tá? Desce daí, sai. Foi assim. Foi interrompido no meio da pregação, porque mencionou a palavra ressurreição. Porque disse que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos, por que tudo isso? Por que eu trouxe toda essa história aqui? Porque Paulo disse, Timóteo, o atleta segue as regras, mas são as regras de Deus. Ele não adapta as regras à sua própria circunstância. Ele não adapta à cultura que está aí em volta. Vejam, Himeneu e Fileto adaptavam. Eles diziam, não tem ressurreição física. Não tem. Calma aí, gregos, não fiquem exasperados.
Esse negócio de ressurreição que a gente fala, nós cristãos, não é uma coisa física e literal, é uma coisa espiritual. Só tem a ver com uma elevação espiritual que nós temos, porque a gente tem o Espírito Santo que habita em nós, e a gente tem esses momentos transcendentes, e é isso que é a ressurreição, porque ressuscitar é subir, é anastásia, subir então a gente se eleva, a gente sobe espiritualmente, isso é a ressurreição. Mas não vai ter ressurreição física, não tem esse negócio de voltar do túmulo, esquece, não tem nada disso não. Ora, eles eram aplaudidos com isso. A cultura adorava eles. Sempre que nós adaptamos os nossos valores aos valores do mundo, o que acontece? O que é sacrificado? O Evangelho. Sempre que nós tentamos seguir os padrões do mundo para tentar ser agradável a eles e aceito por eles, o que acontece? A primeira baixa é o Evangelho. Não. Nós somos atletas, nós corremos a corrida de Deus, nós temos regras claras para seguir, para nós não vale tudo. A nossa luta não é vale tudo. Nós temos regras claras para seguir. Nós não podemos inventar o que nós quisermos, e agora, a partir de agora, o nosso culto vai ser o que nós bem quisermos por aí. Não. Nós temos regras. Nós temos que seguir aquilo que está expresso na Escritura. Não tem espaço para a nossa criatividade. Timóteo, você não está indo aí para ser criativo. Você está indo aí para lutar conforme um atleta, seguir as regras. O que Deus estabeleceu, o que Deus predeterminou, tem que ser seguido. Em todas as esferas, em todas as áreas de atuação da igreja, tem regras. Não são as regras do pastor, não são as regras de uma pessoa, são as regras da palavra. As regras da palavra de Deus que devem ser seguidas, porque nós somos atletas que lutam segundo as regras. E a última metáfora que Paulo usa aqui, talvez seja a mais bela, ele diz, o lavrador é o primeiro, tem que ser o primeiro a participar dos frutos. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E depois ele diz, pondera essas coisas aí que eu acabei de dizer. É interessante que Paulo não expandiu essas ilustrações. Ele diz, faz você, Timóteo, pensa nisso. Por isso que o que eu estou fazendo aqui nessa noite é legítimo. Paulo disse, pensa nisso, pensa nessas metáforas. E a última delas diz que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E veja que o trabalho de lavrador é muito pesado. Hoje não. Hoje você senta num trator, com ar-condicionado, ouvindo música clássica, só aperta um botão e ele faz tudo. Hoje é fácil lavrar a terra. Mas há 60 anos atrás, quando meus avós foram desbravar lá o interior de Santa Catarina, abrir o mato, sem instrumentos, só na unha, né? Só com enxada, só com foice, só com arado. O arado é aquela pá metálica que você enfia no solo e puxa com uma junta de bois. Aliás, Jesus também usou essa metáfora dizendo, é a vida cristã. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Senão, fica tudo torto, né? O sulco que você vai abrir na terra não vai mais ter retidão, vai ficar tudo torto, vai perder terreno, não vai produzir, vai ser um caos. O lavrador trabalha. Expressão que Paulo usa aqui, trabalho pesado, não é trabalho leve, trabalho pesado. Esse trabalho pesado não pertence a só um que tem que carregar o piano, pertence a toda a comunidade. A toda a igreja tem que aprender a trabalhar pesado pelo reino do Senhor. Mas
O trabalho pesado aqui é só de passagem que Paulo menciona, porque o que ele quer enfatizar mesmo é a expectativa dos frutos. Eu posso chamar de esperança. Porque, veja, o que domina o coração do lavrador não é a esperança? Quando ele está trabalhando pesado lá, o que ele está pensando? Ele está perdendo algo, né? Porque ele está pegando a semente, que ele podia comer essa semente. Ele podia pegar esse feijão e podia cozinhar esse feijão, mas não, ele está perdendo essa semente. E está jogando-a na terra. Está abrindo mão dela. Está enterrando, está matando a semente. Mas há uma esperança no seu coração. Que aquilo vai crescer. E que aquilo vai produzir muito. Para que ele possa se beneficiar do fruto do seu próprio trabalho. Soldado sofre. Atleta segue regra. Lavrador tem esperança. Espera. E talvez em nenhum lugar esperança se aplique mais ao lavrador. Porque se tem algo que demora, é a semente brotar, crescer e produzir frutos. Você faz experiência com crianças, nós já fizemos isso quando o Victor era pequeno. Vamos plantar aqui umas sementes, vamos esperar nascer. A vontade da criança é ir todo dia lá e abrir a terra. E olhar, brotou já a semente. Esperar. Esperar é difícil. Esperar dias, esperar meses. Está lá o campo semeado. Você não sabe se vai nascer, se vai produzir. Você tem que ficar ali esperando. É uma longa e sofrida espera até que as coisas aconteçam, a chuva venha, o sol, né, e não venham as dificuldades, as pragas, para que finalmente a semente cresça, produza. Esperar esperançosamente. É isso que faz o lavrador. Nós não sabemos quando é que Deus vai dar o resultado do nosso trabalho. Nós não sabemos. Mas nós temos que estar... Quando Paulo fala assim, ele tem que ser o primeiro, é que nós temos que estar lá na hora. Quando o negócio brotar, quando o fruto aparecer, o lavrador tem que estar lá, para poder ver o fruto do seu trabalho. A aplicação pode ser feita também no sentido de que os trabalhadores são merecedores dos seus salários, óbvio. Também uma aplicação possível, mas há outras passagens falando sobre isso, e eu não penso que é o que Paulo tem em mente aqui, principalmente com Timóteo. Acho que o que ele tem em mente, principalmente com Timóteo, é a ideia de espere pelos frutos. Esteja lá, seja o primeiro. Vai dar certo. Se você sofrer como soldado, se você seguir as regras como atleta, você também vai colher como um bom lavrador, no tempo certo, na hora certa. Igrejas, às vezes, demoram bastante tempo para decolar. Mas é o tempo necessário. É o tempo do treinamento. É o tempo, né, da dedicação, de ter soldados verdadeiros, soldados que entendam o papel, parar de atirar uns nos outros, parar de largar feridos no meio do caminho. Né? Sermos soldados, vamos nos tornar um bom exército de Cristo. Nós temos tudo para ser um bom exército. Não precisa ser o pior exército do mundo. A gente tem o melhor general do mundo, a gente pode ser o melhor exército também, mas tem que melhorar um pouquinho. A gente pode ser bom atleta também. Mesmo que a gente tenha muito mais regra para seguir do que os falsos. Os falsos, eles não seguem regra nenhuma, eles fazem o que eles querem. A gente não. Mas tem muita regra. Mas no nosso caso, a recompensa só vem se seguir as regras.
Sejamos semeadores que trabalham muito, mas que esperam, esperançosos. Vamos estar lá para colher, para ver, vamos ser os primeiros, para ver a coisa acontecer. Frutos espirituais são muito mais importantes do que frutos materiais. E o Senhor Deus quer nos dar esses frutos espirituais. Se essa igreja, se qualquer igreja, estar atenta a esses preceitos, colherá muitas coisas boas da parte de Deus. Obterá muitas coisas boas da parte do Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus nos abençoe, irmãos. E abençoe esses 75 anos dessa querida igreja.